Ela entrou na concessionária vestindo o uniforme de faxineira. Foi ignorada, desprezada, tratada como se não existisse. Os vendedores viraram as costas. O gerente passou por ela sem nem olhar. Mas enquanto a ignoravam, ela anotava cada nome, cada comentário, cada humilhação. Porque em 48 horas aquelas mesmas pessoas iam estar de pé na frente dela. E ela ia decidir quem fica e quem sai. Rosângela entrou na concessionária pouco antes do meio-dia. O uniforme azul marinho de faxineira estava limpo, mas desgastado pelo uso. Os sapatos pretos, embora bem cuidados, tinham a marca do tempo. Solas gastas, couro ressecado. Ela carregava uma bolsa simples de tecido e caminhava com passos lentos, observando o ambiente com atenção silenciosa. O showroom era imenso, piso brilhante como espelho, luzes brancas e frias refletindo no vidro impecável dos carros importados. Cheiro de couro novo, café expresso e ambição. Os vendedores se moviam pelo salão com a precisão de quem conhece o valor de cada segundo, mas apenas quando o cliente parecia valer a pena. Rosângela parou diante de um sedã prateado. Observou os detalhes da lataria, inclinou-se levemente para enxergar o interior através do vidro. Não tocou em nada, apenas olhava. Um vendedor de terno cinza passou por ela sem desviar o olhar. Outro ajeitou a gravata e seguiu em direção a um casal que acabara de entrar. Ele de relógio dourado, ela com bolsa de marca. Rosângela continuou andando. Parou diante do modelo mais caro da loja. Um SUV preto, imponente, com acabamento premium e placa de lançamento exclusivo. O preço estava discretamente afixado no para-brisa interno. Ela esperou. Ninguém se aproximou. Respirou fundo e virou-se para o vendedor mais próximo, que digitava algo no celular encostado no balcão de atendimento. "Gui, com licença." A voz dela saiu calma, educada. O homem ergueu os olhos por meio segundo, avaliou o uniforme, os sapatos, a bolsa de tecido. Voltou a olhar para o celular. "A recepção fica ali no fundo", disse ele, sem levantar a cabeça. "Se é para limpar, fala com a supervisora." Rosângela não respondeu de imediato, apenas observou a reação dele, ou a falta dela. "Eu gostaria de saber sobre este carro", insistiu, apontando para o SUV. O vendedor suspirou. Guardou o celular no bolso com má vontade e finalmente olhou para ela de verdade. "Esse aí não é para qualquer um não, tá?" Ele falou devagar, como se explicasse algo óbvio. "É importado, motor 3.0, couro legítimo, tudo automático, custa mais de R$500 mil." Ela assentiu. "Eu entendi. Pode me mostrar o interior?" O homem deu uma risada curta, olhou para o lado como se procurasse testemunhas da piada. "Moça, esse carro aí, a parcela dele é mais do que muito salário por aí. Não quero ser grosso, mas..." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Acho que você está no lugar errado." Rosângela manteve a expressão serena. Não havia raiva, nem frustração, apenas atenção absoluta. "Entendo", disse ela, e pegou o celular. O vendedor voltou ao balcão. Ela anotou algo rapidamente na tela e continuou caminhando. Do outro lado do salão, Douglas observava tudo de braços cruzados. Gerente de vendas havia 5 anos. Ele comandava a equipe com mão firme e resultado agressivo. Cabelo penteado com gel, camisa branca engomada, gravata com nó perfeito. Usava o sobrenome impresso no crachá como medalha. Douglas Ferreira, gerente comercial. Ele viu quando Rosângela se aproximou de outro veículo. Viu quando ela tentou chamar a atenção de uma vendedora que fingiu não perceber. E viu quando ela parou no centro do salão, sozinha, segurando o celular. Douglas caminhou até o grupo de vendedores reunidos perto da máquina de café. "Alguém vai atender aquela ali ou não?" perguntou, apontando discretamente com a cabeça. Um dos homens deu de ombros. "Deve ter entrado errado, chefe. Acho que é da limpeza." Douglas soltou uma risada seca.
Pode deixar para Bruna. Ela tá precisando de número mesmo. Os outros riram baixo. Um deles comentou algo que Rosângela não conseguiu ouvir, mas o tom foi suficiente. Bruna estava do outro lado do showroom, organizando fichas de atendimento, quando ouviu o próprio nome sendo citado. Ela tinha 26 anos, era a mais nova da equipe de vendas e a única que ainda não tinha batido a meta do trimestre. Virou-se a tempo de ver Douglas apontando para Rosângela. O comentário chegou até ela em fragmentos, mas a mensagem era clara. Deixa para a estagiária, ela não vende mesmo. Bruna sentiu o peso das palavras. Não era a primeira vez. Ela segurou a prancheta com mais força e respirou fundo. Por um segundo, pensou em fingir que não tinha ouvido. Seria mais fácil, menos constrangedor. Mas então lembrou da mãe, semana passada, na mesa da cozinha. Faz o certo, filha, mesmo quando ninguém tá vendo. Bruna endireitou a postura e caminhou até Rosângela. Boa tarde, disse ela, com um sorriso genuíno. Meu nome é Bruna. Posso ajudar? Rosângela virou o rosto e a olhou nos olhos. Havia algo diferente naquele olhar. Não era gratidão, era atenção, observação. Como se ela estivesse gravando cada detalhe. Boa tarde, Bruna. Eu gostaria de saber sobre os veículos da loja, principalmente os modelos executivos. Bruna assentiu. Claro! Vem comigo, por favor. Elas caminharam juntas pelo showroom. Bruna explicou as características de 3 modelos diferentes. Falou sobre potência, consumo, tecnologia embarcada, garantia de fábrica. Não usou palavras complicadas. Não foi condescendente. Tratou Rosângela como trataria qualquer pessoa. Rosângela fazia perguntas precisas. Observava os detalhes. Anotava informações no celular. Do outro lado do salão, Douglas observava com impaciência. Um dos vendedores ao lado dele murmurou. Ela tá perdendo tempo. Douglas não respondeu. Apenas balançou a cabeça e voltou para a sala de reuniões. A conversa entre Bruna e Rosângela durou quase 1 hora. Quando Rosângela se despediu, agradeceu com um aperto de mão firme e um olhar que Bruna não soube interpretar de imediato. Não era apenas educação, era reconhecimento. Obrigada pelo atendimento, Bruna. Você foi muito profissional. Bruna sorriu, sem saber ao certo por que aquelas palavras pareciam tão importantes. Rosângela saiu pela porta principal, atravessou o estacionamento e entrou num carro discreto estacionado na sombra. Antes de ligar o motor, ela abriu o celular e digitou uma última anotação. Cultura confirmada. Decisão em 48 horas. Então colocou o cinto de segurança, ajustou o retrovisor e saiu dali sem olhar para trás. Dentro da concessionária, ninguém notou, ninguém imaginou. E ninguém fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Douglas entrou na sala de reuniões e fechou a porta com o pé. Jogou a pasta sobre a mesa e afundou na cadeira giratória. Checou o celular. 3 mensagens do proprietário da concessionária. Todas sobre os números do mês. Ele digitou uma resposta rápida, confiante. Meta batida, equipe alinhada, tudo sob controle. Enviou e sorriu sozinho. Sob controle, sempre esteve. 5 anos comandando aquela equipe e nenhum trimestre no vermelho. Ele sabia exatamente o que fazer e com quem fazer. A porta se abriu. Bruna entrou segurando a prancheta. Douglas, posso falar com você? Ele nem levantou os olhos do celular. Fala. Aquela cliente que eu atendi, ela fez boas perguntas. Acho que pode voltar. Posso incluir ela no meu pipeline? Douglas soltou uma risada curta e finalmente olhou para ela. Pipeline. Repetiu como se a palavra fosse piada. Bruna, você está há quanto tempo aqui? 8 meses? 9. 9 meses e ainda não aprendeu a ler cliente? Bruna apertou os dedos na borda da prancheta. Ela perguntou sobre financiamento, garantia, manutenção. E estava vestida como?
Douglas interrompeu, inclinando-se para a frente. Uniforme de faxineira, certo? Sapato furado, bolsinha de feira. Ela foi educada e interessada. Douglas bateu a mão na mesa, não com raiva, com impaciência. Educada não paga parcela, Bruna. Interesse não vira contrato. Você quer bater meta ou quer ser assistente social? Bruna abriu a boca para responder, mas ele continuou. Olha, eu entendo. Você é nova, tem boa vontade. Mas isso aqui não é igreja, não. A gente vende carro de luxo. E carro de luxo é para quem tem dinheiro. Ponto. Ele voltou a mexer no celular, dando a conversa por encerrada. Bruna ficou parada por mais alguns segundos. Depois virou e saiu sem dizer nada. A porta fechou. Douglas bufou. Aquele era o problema de contratar gente jovem demais. Ficavam com pena. Perdiam tempo. Não entendiam que venda era sobre número, não sobre sentimento. Ele levantou e foi até a janela da sala. Lá de cima tinha visão completa do showroom. 2 vendedores conversavam perto da recepção. Um casal olhava um sedã vermelho. Bruna estava de volta ao balcão, organizando papéis com a cabeça baixa. O celular de Douglas vibrou. Mensagem do proprietário. Preciso falar com você. Daqui a 2 dias, 10 horas. Ele franziu a testa. Reuniões marcadas com antecedência assim não eram comuns, mas também não eram preocupantes. Provavelmente era sobre expansão. Ou bônus, talvez os 2. Digitou de volta. Confirmado. Guardou o celular e voltou para o showroom. Bruna ainda estava no balcão quando Douglas se aproximou. Ele parou ao lado dela e baixou o tom de voz, mas não o suficiente para que os outros não ouvissem. Bruna, uma coisa. Da próxima vez que uma cliente desses entrar aqui, você avisa a recepção antes, tá? A gente tem protocolo, tem filtro, tem padrão. Ela olhou para ele sem entender. Protocolo para quê? Para não perder tempo. Douglas cruzou os braços. E para não passar vergonha, um dos vendedores ao lado soltou uma risada abafada. Outro fingiu tossir. Bruna sentiu o rosto esquentar. Não de raiva, de humilhação. Douglas deu um tapinha no ombro dela, condescendente. Relaxa, você ainda aprende. E saiu. Bruna ficou parada, apertando a caneta entre os dedos. Não era a primeira vez que Douglas fazia isso. E provavelmente não seria a última. Mas alguma coisa naquele dia pesava diferente. A forma como Rosângela a olhou. A firmeza no aperto de mão. A frase final. Você foi muito profissional. Ninguém ali dentro nunca tinha dito isso para ela. Ninguém. Bruna respirou fundo e voltou ao trabalho. Horas depois, quando o expediente terminou, Douglas foi o último a sair. Trancou a porta da frente, ativou o alarme e atravessou o estacionamento até o próprio carro. Um sedã preto, modelo do ano com rodas cromadas. Ele ligou o som, ajustou o banco e saiu cantarolando. Amanhã seria um bom dia. Reunião com o chefe. Provavelmente elogio. Quem sabe até promoção. Ele merecia. Comandava aquela equipe com pulso firme. Resultado em cima de resultado. Enquanto dirigia, pensou em Bruna. Coitada. Boa moça. Esforçada, mas fraca. Não tinha o instinto. Não tinha a malícia. Vendia por pena, não por estratégia. Ela não ia durar. No máximo mais uns 6 meses. Douglas sorriu. Fazia parte. O mercado era assim. Quem não aguenta, sai. Ele aumentou o volume do som e acelerou. Naquele momento, a 400 metros dali, Rosângela estava sentada numa sala com paredes de vidro, 12º andar de um prédio comercial. À sua frente, uma mesa de reuniões. 3 telas de computador, documentos impressos, gráficos financeiros da concessionária. Ela segurava uma caneta e fazia anotações à mão num caderno de capa preta. Um homem de terno cinza entrou na sala. Rosângela, o levantamento ficou pronto. Ele colocou uma pasta sobre a mesa.
A concessionária está no limite. Dívida alta, fluxo de caixa apertado, inadimplência subindo. O dono está desesperado por investimento. Ela abriu a pasta. Números, contratos, histórico de vendas. E a equipe? Perguntou sem levantar os olhos. No papel, produtiva, batendo metas. O gerente comercial tem bom histórico de resultado. Rosângela fechou a pasta. No papel, o homem esperou. Ela se recostou na cadeira, cruzou os dedos e olhou para a cidade lá embaixo. Eu já salvei 3 empresas com números bons e gente podre, disse devagar. E me arrependo de 2. Você quer desistir do negócio? Rosângela ficou em silêncio por alguns segundos. A imagem de Bruna voltou à mente. A jovem que atendeu quando ninguém quis, que tratou com respeito onde só havia desprezo, que fez o certo sem plateia. Não, respondeu. Eu quero consertar. O homem assentiu. Quando você volta lá? Rosângela checou o relógio. Daqui a 2 dias, 10 da manhã. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem curta para o proprietário da concessionária. Decisão tomada. Nos encontramos em 48 horas. Enviou. Pousou o celular sobre a mesa e voltou a olhar pela janela. Lá embaixo, a cidade continuava se movendo. Luzes acendendo, carros passando, pessoas voltando para casa. Em algum lugar daquela noite, Douglas dirigia confiante. Bruna voltava de ônibus, cansada, e nenhum dos dois fazia ideia do que o amanhecer traria. Bruna acordou antes do despertador tocar. 5:30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Ela levantou em silêncio, tomou banho rápido e vestiu a roupa que tinha separado na noite anterior. Calça preta, camisa branca, sapato de salto baixo. A mãe já estava acordada na cozinha preparando café. Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Elas tomaram café juntas, sem falar muito. A mãe percebia quando Bruna estava carregando algo pesado. Não insistia. Apenas ficava por perto. Antes de sair, Bruna pegou a bolsa e hesitou na porta. Mãe, vale a pena continuar num lugar onde você não é respeitada? A mulher parou de lavar a xícara e olhou para a filha. Depende. Você está fazendo certo? Bruna pensou na resposta. Eu acho que sim. Então vale. A mãe secou as mãos e se aproximou. O problema nunca é o trabalho, Bruna. É quem manda nele. E chefe ruim. A gente aguenta até conseguir coisa melhor, mas não abaixa a cabeça. Nunca. Bruna abraçou a mãe e saiu. O ônibus estava lotado. Ela foi de pé, segurando a alça, olhando pela janela sem ver nada. Pensava na reunião que Douglas teria com o dono naquela manhã. Pensava no comentário dele sobre protocolo. Pensava em Rosângela. Será que a mulher voltaria mesmo? Provavelmente não. Bruna desceu do ônibus 2 quadras antes da concessionária. Comprou um café no carrinho da esquina e caminhou devagar até a entrada dos funcionários. Quando chegou, Douglas já estava lá. Carro estacionado na vaga reservada, terno azul marinho impecável, pasta de couro na mão. Ele acenou de longe. Bom dia, Bruna. Ela respondeu com um aceno curto e entrou. 8:40 da manhã. A concessionária ainda estava vazia. Apenas a equipe de limpeza terminando os últimos retoques no showroom. Bruna ligou o computador, organizou a mesa e começou a revisar os atendimentos pendentes. Douglas passou por ela indo em direção à sala do proprietário. Reunião importante hoje, comentou, ajeitando a gravata. Deve ser sobre expansão, ou bônus de final de ano. Bruna forçou um sorriso educado. Ele entrou na sala e fechou a porta. Minutos depois, outro carro estacionou na frente da concessionária. Um sedã executivo preto, vidros escuros. Bruna viu pela janela, mas não deu importância. Cliente chegando cedo não era incomum. A porta da frente se abriu. Um homem de terno cinza entrou. Ele carregava uma pasta e olhou ao redor com a postura de quem conhecia o ambiente. Bom dia,
cumprimentou Bruna. Bom dia, posso ajudar? Tenho reunião com o proprietário, às 10. Bruna checou o relógio, faltavam 20 minutos. Por favor, fique à vontade. Quer um café? Não, obrigado. O homem sentou numa das poltronas da recepção e abriu a pasta. Começou a revisar documentos em silêncio. Bruna voltou ao computador, mas algo na postura dele chamou a atenção. Não parecia vendedor, não parecia cliente, parecia advogado. 9h50. A porta da sala do proprietário se abriu. Douglas saiu sorrindo, confiante. Ele viu o homem de terno cinza e franziu a testa. Bom dia, cumprimentou, estendendo a mão. O homem levantou, apertou a mão dele sem dizer o nome. Bom dia. Douglas esperou uma apresentação que não veio. Ficou sem saber o que fazer. Olhou para Bruna como se ela devesse explicar alguma coisa. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, a porta da frente se abriu novamente. E Rosângela entrou. Bruna sentiu o coração acelerar sem entender por quê. Rosângela usava as mesmas roupas de antes. O mesmo uniforme azul marinho, os mesmos sapatos gastos, a mesma bolsa de tecido. Mas havia algo diferente. Ela não caminhava com a cabeça baixa, não desviava o olhar. Entrou como quem tinha todo o direito de estar ali. Douglas congelou. Reconheceu o rosto, lembrou vagamente da mulher que Bruna tinha atendido no dia anterior, mas não entendeu o que ela estava fazendo ali de novo. Rosângela olhou diretamente para ele. Não disse nada. Apenas assentiu de leve e caminhou até o homem de terno cinza. Bom dia, disse ela calmamente. Bom dia, Rosângela. Tudo pronto. Douglas ouviu o nome. Viu a troca de olhares entre os dois. Viu quando o proprietário saiu da sala, ajeitando a gravata, com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Nervosismo. O proprietário cumprimentou Rosângela com um aperto de mão formal. Depois se virou para Douglas. Douglas, pode chamar toda a equipe, por favor? Precisamos de todos aqui no showroom. Agora. Douglas piscou. Todos? Mas a loja abre em 10 minutos. Agora, Douglas. O tom não deixava espaço para discussão. Douglas engoliu seco e fez o que foi pedido. Chamou os vendedores que já tinham chegado. Mandou mensagem no grupo para quem estava chegando. Em menos de 5 minutos, 8 pessoas estavam reunidas no centro do showroom. Bruna estava entre elas, de pé, segurando a prancheta. O proprietário se posicionou na frente de todos. Rosângela estava ao lado dele. O homem de terno cinza, 2 passos atrás. Douglas tentou decifrar a cena. Não fazia sentido. Aquela mulher, de uniforme de faxineira, ao lado do dono, o proprietário pigarreou. Bom dia a todos. Eu sei que isso é incomum, mas preciso fazer um anúncio importante. Silêncio. Como vocês sabem, a concessionária passou por dificuldades financeiras nos últimos meses. Procurei investidores e um fundo demonstrou interesse. Ele fez uma pausa. Esta é Rosângela. Ela representa o fundo de investimentos que está avaliando a aquisição da empresa. E durante os próximos dias, ela vai observar nossa operação de perto. Rosângela deu um passo à frente. E foi nesse momento que Douglas entendeu. O rosto dele perdeu a cor. Bruna sentiu um arrepio subir pela espinha. Rosângela olhou para cada pessoa ali, devagar, sem pressa. Quando seus olhos encontraram os de Douglas, ela segurou o olhar por 3 segundos a mais. Depois se virou para Bruna e sorriu. Um sorriso discreto, mas carregado de significado. O proprietário continuou. Rosângela vai avaliar não só os números, mas principalmente a forma como atendemos nossos clientes. A cultura desta empresa. Douglas tentou falar, mas a voz não saiu. Rosângela deu mais um passo à frente. Eu estive aqui há 2 dias, disse ela com voz calma e firme. Avaliei o atendimento, avaliei as pessoas e nos próximos dias vou continuar observando. Ela pausou.
porque a decisão final do fundo depende do que eu vou encontrar aqui. Douglas sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés, e pela primeira vez em 5 anos ele não tinha controle de nada. Rosângela observou o silêncio se espalhar pelo showroom como mancha de óleo. Ninguém se mexia, ninguém respirava alto. Os vendedores trocavam olhares confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Douglas permanecia paralisado, os dedos apertando a lateral da calça. Bruna foi a única que não desviou os olhos. Rosângela percebeu. Antes de qualquer coisa, continuou ela, mantendo o tom firme, mas sem agressividade. Preciso que todos entendam uma coisa. Eu não comprei esta concessionária pelos números. Comprei pelo que ela pode se tornar. O proprietário ao lado dela assentiu discretamente. E o que ela pode se tornar depende das pessoas que trabalham aqui. Um dos vendedores mais velhos pigarreou e levantou a mão timidamente. Desculpa, mas a gente vai continuar trabalhando? Rosângela olhou para ele. Depende. Você quer? O homem hesitou. Claro. Então vou fazer uma pergunta simples para todo mundo aqui. Ela varreu o grupo com os olhos. Quantos de vocês acham que tratam todos os clientes com o mesmo respeito? Silêncio. Alguns começaram a olhar para os próprios sapatos. Rosângela continuou. Não precisa responder agora. Mas nos próximos dias eu vou estar observando, conversando, entendendo como as coisas funcionam aqui de verdade. Douglas finalmente encontrou a voz. Com todo respeito, senhora, nós temos resultados. Batemos meta todo mês. A equipe é produtiva. Rosângela virou o rosto para ele devagar. Resultado eu vi nos relatórios. O que eu vim buscar aqui não estava no papel. E o que a senhora veio buscar? Douglas tentou manter o tom profissional, mas havia tensão na voz. Rosângela deu um passo na direção dele. Caráter. A palavra caiu como tijolo. Douglas abriu a boca para responder, mas ela levantou a mão. Vou ser clara. Nos próximos 3 dias, vou reavaliar cada processo, cada método, cada comportamento. E no final desse período, algumas pessoas vão permanecer, outras não. O clima ficou ainda mais pesado. Podem voltar ao trabalho. A loja abre em 5 minutos. A equipe se dispersou em silêncio. Douglas ficou parado por mais alguns segundos, olhando para Rosângela como se esperasse alguma explicação adicional. Ela não deu. Ele virou e saiu em direção à própria sala, os passos mais rápidos que o normal. Bruna estava prestes a voltar para o balcão quando Rosângela a chamou. Bruna, por favor, posso falar com você 1 minuto? O coração de Bruna disparou. Claro. Elas se afastaram para o canto do showroom, longe dos outros. Rosângela olhou para ela com a mesma atenção do primeiro dia. Obrigada por me atender outro dia. Você foi a única. Bruna balançou a cabeça. Eu só fiz meu trabalho. Exatamente. Rosângela fez uma pausa. E é por isso que você vai ficar. Bruna piscou, sem entender. Como? Você vai continuar aqui. E mais do que isso, você vai me ajudar. Ajudar como? Rosângela cruzou os braços pensativa. Eu preciso de alguém que conheça essa empresa por dentro. Alguém que vê as coisas que os relatórios não mostram. Bruna engoliu seco. Eu sou só vendedora. Não tenho cargo de chefia, não. Não estou procurando cargo. Estou procurando honestidade. Bruna ficou em silêncio, processando. Você topa? A resposta saiu antes que Bruna pudesse pensar. Topo. Rosângela sorriu de leve e estendeu a mão. Então vamos trabalhar juntas. Elas apertaram as mãos. E naquele gesto simples, algo mudou. Bruna voltou ao balcão com a sensação de que o chão sob seus pés tinha se tornado mais firme. Do outro lado do showroom, Douglas observava tudo de dentro da sala envidraçada.
Ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida no grupo particular dos vendedores, o grupo que Bruna não fazia parte. Cuidado com o que falam. Essa mulher tá de olho em todo mundo. As respostas vieram rápido. O que ela quer? A gente vai ser demitido? Isso é perseguição? Douglas trancou o celular e respirou fundo. Ele precisava pensar, precisava de um plano. Rosângela podia ser a nova dona, mas ele ainda tinha 5 anos de histórico naquela empresa. Ainda tinha credibilidade, ainda tinha influência, não ia sair dali sem luta. Enquanto isso, no escritório que havia sido preparado para ela no 2º andar do prédio anexo, Rosângela estava sentada diante de 3 telas de computador. O advogado entrou com outra pasta. Os contratos estão revisados, falta só sua assinatura final. Rosângela pegou a caneta, mas não assinou de imediato. Ela olhou pela janela, para o showroom lá embaixo. Via os vendedores se movendo entre os carros. Via Douglas gesticulando ao telefone dentro da sala. Via Bruna organizando fichas no balcão. "Você tem certeza disso?" perguntou o advogado. 3 empresas você salvou. 2 você se arrependeu. Essa pode ser a 3ª. Rosângela não respondeu de imediato. Ela pensou na primeira empresa que havia comprado, uma fábrica de móveis. Cultura podre, assédio moral, rotatividade altíssima. Ela tentou mudar. Demitiu os piores, treinou os que ficaram, investiu em gente e faliu em 18 meses. A 2ª foi um restaurante, mesma história. Mudou tudo, perdeu clientes antigos, não conseguiu clientes novos, fechou as portas. Ela aprendeu da pior forma que consertar cultura podre não era só questão de vontade. Era questão de tempo, dinheiro e sorte. E às vezes nem isso era suficiente. Mas então ela pensou em Bruna, a jovem que atendeu sem plateia, que fez o certo quando ninguém estava vendo, que carregava dignidade num ambiente que não valorizava isso. Se havia uma Bruna ali, podia haver outras. E se havia outras, talvez valesse a pena tentar de novo. Rosângela assinou o contrato. "Vou fazer diferente dessa vez", disse ela, devolvendo a pasta. "Não vou tentar salvar todo mundo. Vou salvar quem merece." O advogado guardou os documentos. "E os outros?" Rosângela levantou e ajeitou a blusa. "Os outros vão se demitir sozinhos." Ela pegou a bolsa, desceu as escadas e voltou ao showroom. A loja estava aberta. 2 clientes olhavam carros. Um vendedor atendia um casal. Tudo parecia normal. Mas não era. Rosângela sentou numa das poltronas da recepção e abriu um caderno pequeno. Começou a observar. Observou como os vendedores cumprimentavam quem entrava. Observou quem era atendido rápido e quem era ignorado. Observou os olhares, os tons de voz, as posturas e anotava tudo. Douglas saiu da sala e viu Rosângela ali sentada escrevendo. Sentiu um incômodo crescer no peito. Ele se aproximou, tentando parecer casual. "Posso ajudar em algo?" Rosângela ergueu os olhos. "Não, só observando." "Observando o quê?" Ela fechou o caderno. "As pessoas." Douglas forçou um sorriso. "Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Pode deixar." Ele voltou para a sala, mas o desconforto permaneceu. E Rosângela continuou anotando, porque a verdadeira mudança não começava com discursos. Começava com atenção. 2 dias se passaram. A concessionária funcionava em ritmo tenso. Os vendedores trabalhavam com a sensação de estarem sendo vigiados o tempo todo. Porque estavam. Rosângela aparecia em horários diferentes. Às vezes de manhã cedo, às vezes no fim da tarde. Sentava em cantos estratégicos, observava, anotava, não interferia, apenas registrava. Douglas tentava manter a rotina, cobrava metas, pressionava a equipe, fingia que nada tinha mudado, mas tinha.
Ele sentia no olhar dos outros, no silêncio quando ele entrava na sala, na forma como Bruna agora circulava pelo showroom com uma postura diferente, não arrogante, mas segura. Na manhã do terceiro dia, Douglas chegou mais cedo que o normal. Estacionou o carro, conferiu o celular e entrou pela porta dos fundos. O showroom ainda estava às escuras. Ele acendeu as luzes e foi direto para a sala. 15 minutos depois, um dos vendedores mais antigos bateu na porta. Douglas, posso falar com você? Entra. O homem fechou a porta e ficou em pé, mexendo nas mãos. Eu só queria dizer que você pode contar comigo. Sei que as coisas estão tensas, mas eu tô do seu lado. Douglas olhou para ele. Obrigado, Marcelo. Isso significa muito. A gente trabalha junto há quanto tempo? 4 anos? 4 anos e meio. Marcelo assentiu. Então você sabe que eu confio no seu trabalho e sei que você sempre liderou essa equipe direito. Douglas sentiu um alívio breve. Pelo menos alguém ainda reconhecia. Vamos continuar fazendo nosso trabalho, disse ele. Resultado fala mais alto que qualquer coisa. Marcelo saiu da sala. Douglas respirou fundo e voltou a olhar para o computador. Abriu a planilha de vendas do mês. Os números estavam bons. Não excelentes, mas bons. Suficientes para mostrar que a equipe funcionava. Ele imprimiu o relatório e colocou numa pasta. Se Rosângela queria julgar pelo resultado, ele tinha resultado. 9 da manhã. A loja abriu. Primeiros clientes entrando. Vendedores posicionados. Tudo funcionando como sempre. Douglas saiu da sala e circulou pelo showroom. Cumprimentou clientes. Conferiu se os carros estavam posicionados corretamente. Ajeitou uma placa de preço que estava torta. Tudo sob controle. Então, a porta principal se abriu e 2 homens de terno entraram. Douglas não os conhecia, mas pela postura pareciam clientes sérios. Ele se aproximou imediatamente. Bom dia, senhores. Sejam bem-vindos. Em que posso ajudar? O mais velho dos 2 olhou ao redor. Estamos procurando a proprietária. Rosângela. Douglas hesitou. Ela não está no momento, mas eu sou o gerente comercial. Posso ajudar em alguma coisa? Não. Precisamos falar com ela diretamente. O tom não deixava espaço para insistência. Douglas apontou para as poltronas da recepção. Podem ficar à vontade. Vou ligar para ela. Ele voltou para a sala e discou o número de Rosângela. Ela atendeu no segundo toque. Douglas. Bom dia. Tem 2 homens aqui procurando pela senhora. Disseram que precisam falar diretamente com a senhora. Silêncio curto do outro lado. Estou chegando em 10 minutos. Ela desligou. Douglas voltou até os homens. Ela já está a caminho. Eles apenas assentiram e continuaram esperando em silêncio. Douglas voltou para o showroom, mas o incômodo crescia. Quem eram aqueles homens? Por que queriam falar com Rosângela? 8 minutos depois, o carro dela estacionou na frente da loja. Rosângela entrou, cumprimentou os 2 homens com familiaridade e os levou até o escritório no segundo andar. Douglas observou tudo de longe. Bruna estava organizando documentos no balcão quando percebeu a expressão dele. Tá tudo bem? Douglas desviou o olhar. Tudo. Mas não estava. No escritório, Rosângela sentou diante dos 2 homens. Um deles abriu uma pasta. Os documentos estão prontos. A transferência total de controle foi registrada. Você agora é a única proprietária. Rosângela folheou os papéis, conferindo linha por linha. E a equipe? As avaliações que pedi? O segundo homem passou outra pasta. Histórico completo. Reclamações internas arquivadas, feedbacks de clientes, índices de rotatividade. Tudo o que você pediu. Rosângela abriu e começou a ler. Havia nomes, datas, situações específicas. E o nome aparecia repetidamente nas reclamações. Douglas Ferreira. Ela fechou a pasta. Obrigada.
podem deixar comigo." Os homens se levantaram, apertaram a mão dela e saíram. Rosângela ficou sozinha no escritório, olhando pela janela para o showroom lá embaixo. Douglas circulava entre os carros, gesticulando, conversando com um vendedor. Parecia confiante, parecia no controle, mas os papéis na mesa de Rosângela contavam outra história. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem para Bruna. "Preciso falar com você. Sobe aqui quando puder." Bruna recebeu a mensagem e sentiu o coração acelerar. Olhou ao redor. Ninguém estava prestando atenção. Ela subiu as escadas discretamente. Bateu na porta do escritório. "Entra!" Bruna entrou e fechou a porta atrás de si. Rosângela estava sentada, com a pasta aberta na mesa. "Senta, por favor." Bruna sentou. "Eu preciso te perguntar uma coisa", disse Rosângela. "E preciso que você seja completamente honesta comigo." Bruna assentiu. "Nos últimos meses, alguém da equipe te desrespeitou, te humilhou, te tratou de forma inadequada?" Bruna engoliu seco. A pergunta era direta, não tinha como fugir. Ela pensou em todas as vezes que Douglas fez comentários na frente dos outros. Todas as vezes que tiraram vendas da mão dela. Todas as vezes que foi chamada de estagiária, mesmo tendo 9 meses de casa. "Sim", respondeu, a voz firme. "Quem?" Bruna hesitou. Não por medo de Rosângela, mas pelo peso do que aquela resposta significava. "Douglas." Rosângela assentiu devagar, como se já soubesse. "Me conta o que aconteceu." Bruna contou. Tudo. Desde o primeiro dia. As humilhações públicas. Os comentários sobre ela não ter perfil. As vendas que foram tiradas dela porque o cliente era grande demais. Rosângela ouviu tudo em silêncio, anotando alguns pontos. Quando Bruna terminou, Rosângela fechou o caderno. "Obrigada por confiar em mim. O que vai acontecer agora?" Rosângela olhou pela janela novamente. "Justiça." Bruna sentiu um arrepio. "Pode voltar. E Bruna, o que conversamos aqui fica entre nós." "Entendido." Bruna desceu as escadas com as pernas trêmulas. Quando voltou ao balcão, Douglas estava logo ali, olhando para ela com desconfiança. O que ela queria? Bruna manteve a expressão neutra. Só tirar umas dúvidas sobre atendimento. Douglas não pareceu convencido, mas não insistiu. Ele voltou para a sala. E lá de cima, Rosângela pegou o telefone e fez uma ligação. "Alô? Sim, sou eu. Preciso que você venha amanhã, 9 da manhã. Vai ter uma reunião." Ela desligou e olhou para a pasta sobre a mesa. O próximo dia não seria normal. E Douglas ainda não sabia. Douglas acordou às 6 da manhã com uma sensação estranha no peito. Não era medo. Não era exatamente preocupação. Era algo mais incômodo. A sensação de que algo estava fora do lugar, mas ele não conseguia identificar o quê. Tomou banho, vestiu o terno cinza que guardava para ocasiões importantes e saiu de casa meia hora mais cedo que o normal. O trânsito estava leve. Ele chegou à concessionária às 7h40. O estacionamento estava vazio, exceto pelo carro de Rosângela já parado na vaga reservada. Ela tinha chegado antes dele. Douglas trancou o carro e entrou pela porta principal. As luzes do showroom estavam acesas. Rosângela estava sentada numa das poltronas da recepção, mexendo no celular. "Ah, bom dia", cumprimentou ele, tentando soar casual. Ela ergueu os olhos. "Bom dia, Douglas. A senhora chegou cedo hoje. Tenho reunião às 9. Quis me preparar." Douglas assentiu, mas não perguntou mais nada. Seguiu para a própria sala, largou a pasta sobre a mesa e ligou o computador. Enquanto esperava o sistema carregar, olhou pela janela de vidro. Rosângela continuava sentada, imóvel, observando. 8h15. Os vendedores começaram a chegar. Bruna foi uma das primeiras. Ela cumprimentou Rosângela com um aceno discreto e foi direto para o balcão. 8h40. Mais 2 carros estacionaram. Douglas reconheceu um deles. Era do antigo proprietário.
O outro era desconhecido. 3 homens de terno desceram. Um deles carregava uma pasta de couro. Douglas sentiu o estômago apertar. Rosângela se levantou e foi até eles. Cumprimentou os 3 com apertos de mão formais e os conduziu até a sala de reuniões no fundo do showroom. A porta fechou. Douglas olhou para o relógio. 8h55. Ele tentou voltar ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Ficou olhando para a porta fechada, tentando decifrar o que estava acontecendo ali dentro. 9 horas em ponto. A porta da sala de reuniões se abriu. Rosângela saiu primeiro. Parou no centro do showroom e olhou ao redor. Sua voz saiu clara, sem pressa. "Posso pedir a atenção de todos, por favor?" Os vendedores pararam o que estavam fazendo. Bruna largou a caneta. Marcelo desligou o telefone. Douglas saiu da sala e ficou parado a poucos metros de distância. Rosângela continuou. "Eu sei que os últimos dias foram tensos. Sei que muitos de vocês estão inseguros. E eu entendo. Mudança de gestão nunca é fácil. Silêncio absoluto." Ela fez uma pausa, olhou ao redor e então continuou. "Por isso preciso ser transparente com todos vocês. A avaliação terminou e a compra foi concluída. A partir de hoje, eu sou a proprietária desta concessionária." Um murmúrio baixo percorreu a equipe. Douglas sentiu o estômago virar. Rosângela continuou, a voz firme. "Mas eu vim aqui com um propósito claro. Não era só comprar uma empresa. Era entender como as pessoas trabalham, como tratam umas às outras e como tratam quem entra por aquela porta." Ela apontou para a entrada principal. "Nos últimos 3 dias, eu observei tudo. Conversei com alguns de vocês, li relatórios, ouvi reclamações que estavam guardadas há meses." Douglas sentiu o sangue gelar. "E tomei minhas decisões." Rosângela fez uma pausa, olhou diretamente para Douglas. "Douglas, por favor, vem aqui." Ele hesitou. Depois caminhou até o centro do showroom. As pernas pareciam mais pesadas a cada passo. Ficou de frente para ela, tentando manter a postura ereta. "Douglas, você trabalha aqui há 5 anos, correto?" "Sim." "E nesse tempo, sempre bateu as metas?" "Sempre." "Números bons, equipe produtiva, resultados consistentes." Douglas assentiu, sentindo um fio de esperança. "Mas tem uma coisa que número nenhum mostra", continuou Rosângela, o tom mudando. "O custo emocional que sua liderança teve sobre as pessoas que trabalham com você." Douglas abriu a boca para responder, mas ela ergueu a mão. "Eu recebi relatos de humilhações públicas, de comentários desrespeitosos, de situações em que você tratou funcionários como se fossem descartáveis." Ela pegou uma pasta que estava sobre a mesa ao lado. "Tem tudo aqui. Datas, nomes, situações. E não é pouca coisa, Douglas." Ele sentiu o rosto esquentar. Eu sempre cobrei resultado, sempre fui firme, mas nunca fui injusto." "Firme?" Rosângela repetiu a palavra devagar. "Ou cruel?" Douglas não respondeu. Rosângela virou-se para o restante da equipe. "Quantos de vocês já foram humilhados por ele na frente de outras pessoas?" Ninguém se mexeu. "Podem falar. Não vai ter retaliação, eu garanto." Um silêncio longo. Depois, Marcelo levantou a mão. Devagar. Outro vendedor fez o mesmo. Depois, mais um. No final, 4 pessoas estavam com a mão erguida. Douglas olhou ao redor, incrédulo. Vocês estão exagerando." "Não estão", cortou Rosângela. "E você sabe disso." Ela fechou a pasta e olhou diretamente para ele. "Douglas, você é bom no que faz. Isso eu não nego. Mas competência técnica não justifica desrespeito. E eu não vou aceitar que essa cultura continue aqui." Douglas respirou fundo, tentando manter o controle. "Então, o que a senhora quer? Que eu peça desculpas?" "Não", disse Rosângela, a voz firme como o aço. "Quero que você saia."
O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Ninguém se mexia, ninguém respirava. O som do ar-condicionado, antes imperceptível, de repente parecia alto demais. Douglas piscou, como se tivesse ouvido errado. O quê? Você está demitido. As palavras caíram como martelo. Douglas tentou falar, mas a voz falhou. Ele tossiu, tentou de novo. Deu um passo para trás. Um dos vendedores recuou sem perceber, como se o chão tivesse ficado instável. Você não pode fazer isso. Eu tenho contrato. Eu tenho direitos. Eu construí essa equipe. Você tinha contrato com o antigo proprietário, disse Rosângela sem alterar o tom. Comigo não tem mais. E sobre a equipe, você não construiu. Você controlou. Tem diferença. Douglas olhou para os lados, procurando apoio. Procurando alguém que discordasse. Ninguém falou. Então, ele mudou de estratégia. A voz saiu mais baixa, quase conciliadora. Olha, acho que houve um mal-entendido. Se a Bruna interpretou alguma coisa errado, eu posso... Não foi só a Bruna, cortou Rosângela, a voz ainda calma, mas mais afiada. E não houve interpretação errada. Douglas tentou de novo, agora com um tom quase desesperado. Mas sem mim aqui, a equipe não funciona. Os números vão cair. A senhora vai ver. Isso aqui precisa de alguém que... Alguém que respeita, completou Rosângela. E você não é essa pessoa. A frase caiu como lâmina. Douglas ficou em silêncio. Nem Marcelo. Rosângela continuou. Você tem até o fim do dia para recolher suas coisas. O departamento pessoal vai acertar tudo de acordo com a lei. Douglas abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele ficou parado ali no meio do showroom, pela primeira vez sem saber o que dizer. Depois virou e caminhou até a sala. Fechou a porta. E pela primeira vez em 5 anos, Douglas Ferreira não estava mais no controle de nada. Rosângela esperou até ele entrar na sala. Depois se virou para o restante da equipe. Sei que isso foi difícil de presenciar, mas era necessário. Ela fez uma pausa. A partir de agora, as coisas vão funcionar diferente aqui. Respeito não é opcional, é obrigatório. Os vendedores assentiram em silêncio. Podem voltar ao trabalho. A equipe se dispersou. Bruna ficou parada, olhando para Rosângela. Elas trocaram um olhar breve. Rosângela assentiu de leve. Bruna entendeu. Justiça tinha sido feita, e agora começava outra coisa. Reconstrução. Douglas saiu da concessionária 2 horas depois. Carregava uma caixa de papelão com objetos pessoais. Uma caneca, alguns papéis, uma foto emoldurada. Não olhou para ninguém. Não se despediu. Atravessou o showroom de cabeça baixa, empurrou a porta com o ombro e desapareceu no estacionamento. Ninguém foi atrás. Quando o carro dele saiu do estacionamento, Rosângela estava observando da janela do escritório. Ela não sentiu vitória, apenas alívio. Voltou ao showroom e chamou toda a equipe novamente. Sei que o dia foi difícil, começou, mas agora precisamos seguir em frente. Os vendedores a olhavam com uma mistura de respeito e incerteza. Eu quero deixar claro uma coisa. Ninguém aqui vai ser demitido por ter trabalhado com Douglas. Ninguém vai ser punido por ter ficado em silêncio. Eu entendo que medo silencia, e eu não julgo isso. Ela fez uma pausa. Mas a partir de agora, as coisas funcionam diferente. Qualquer tipo de desrespeito com cliente, com colega, com qualquer pessoa, não vai ser tolerado. E não estou falando de regras escritas em manual. Estou falando de algo mais simples. Tratar todo mundo com dignidade. Um dos vendedores levantou a mão timidamente. E quem vai assumir a gerência? Rosângela olhou para Bruna. Ainda vou avaliar. Mas já tenho uma pessoa em mente. Bruna sentiu o coração acelerar. Não ousou olhar para os lados. Por enquanto, quero que todos voltem ao trabalho normalmente. Atendam bem, sejam honestos, façam o básico direito. O resto a gente constrói com o tempo. A equipe se dispersou.
Bruna ficou parada, segurando a prancheta. Rosângela se aproximou. Vem comigo. Elas subiram até o escritório. Rosângela fechou a porta e indicou a cadeira. Senta. Bruna sentou, as mãos suadas. Rosângela puxou outra cadeira e sentou na frente dela, sem a mesa no meio. Bruna, eu vou te fazer uma proposta. Bruna apenas ouviu. Eu preciso de alguém para assumir a liderança dessa equipe. Alguém que entenda o que é trabalhar aqui de verdade. Alguém que não esqueceu de onde veio. Ela fez uma pausa. Eu quero que você seja a nova gerente comercial. Bruna piscou, sem conseguir processar. Eu não tenho experiência. Eu mal bati meta nos últimos meses. Porque você foi sabotada, interrompeu Rosângela. Quantas vendas tiraram de você porque o cliente era grande demais? Bruna abaixou os olhos. Algumas. Quantas? 7. Nos últimos 2 meses. Rosângela assentiu. E mesmo assim você continuou. Continuou atendendo. Continuou tratando as pessoas direito. Isso me diz mais sobre você do que qualquer número. Bruna sentiu os olhos arderem. Eu não sei se consigo. Ninguém sabe até tentar, disse Rosângela. E eu vou estar aqui. Não vou te jogar sozinha. Vamos construir isso juntas. Bruna respirou fundo. E se eu falhar? Aí a gente ajusta. Mas eu prefiro apostar em alguém com caráter do que em alguém com currículo. Rosângela estendeu a mão. Aceita? Bruna olhou para a mão estendida, depois para Rosângela, e pela primeira vez em meses sentiu que alguém acreditava nela de verdade. Aceito. Elas apertaram as mãos. Ótimo. Começa segunda-feira. Até lá, pensa em como você quer liderar essa equipe e me traz ideias. Bruna assentiu, ainda processando tudo. Pode ir. Ela se levantou, mas antes de sair virou-se. Rosângela, obrigada. Por tudo. Rosângela sorriu de leve. Não me agradece. Só faz valer a pena. Bruna desceu as escadas com as pernas tremendo. Quando chegou ao balcão, Marcelo se aproximou. E aí, tá tudo bem? Bruna olhou para ele. Tá tudo bem. Ela não contou sobre a promoção. Não ainda. Queria processar sozinha antes. O resto do dia passou devagar. Os clientes entravam, eram atendidos, saíam. Tudo voltava ao ritmo normal, mas não era igual. Havia algo diferente no ar. Uma leveza que não existia antes. No fim da tarde, quando o último cliente saiu, Rosângela desceu ao showroom pela última vez naquele dia. Caminhou entre os carros, observando os detalhes, o piso brilhante, as luzes brancas, o cheiro de couro novo, tudo igual ao primeiro dia. Mas agora era dela, e ela ia fazer diferente. Bruna estava trancando o balcão quando Rosângela se aproximou. Bruna, uma última coisa. Sim? Rosângela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. Aquele dia que você me atendeu, você fez porque tinha pena de mim? Bruna balançou a cabeça. Não, fiz porque era o certo. Mesmo sabendo que os outros iam rir de você, mesmo sabendo. Rosângela sorriu, um sorriso genuíno. É por isso que você vai ser uma ótima líder. Ela se virou para sair, mas parou antes de chegar à porta. Sabe o que eu aprendi visitando empresas assim? Perguntou sem olhar para trás. O quê? Que resultado até um tirano consegue, mas construir um lugar onde as pessoas querem estar, isso só quem tem caráter consegue. Rosângela olhou pela última vez para o showroom. Treinar vendedor é fácil, ensinar respeito é outra coisa. E saiu. Bruna ficou parada, sozinha no meio do salão vazio. Olhou ao redor, para as cadeiras onde os clientes sentavam, para os carros que brilhavam sob a luz, para a sala envidraçada que agora estava vazia. E pela primeira vez, imaginou como seria liderar aquele lugar. Não com medo, não com controle, mas com dignidade. Ela desligou as luzes, trancou a porta e saiu. Lá fora,
A noite já tinha caído. Rosângela entrou no próprio carro e ajustou o retrovisor. Antes de ligar o motor, pegou o celular e abriu a última anotação que tinha feito no primeiro dia. Cultura confirmada. Decisão em 48 horas. Ela apagou a frase e digitou outra. Cultura corrigida. Reconstrução iniciada. Guardou o celular, ligou o carro e saiu dali. Na manhã seguinte, quando Bruna chegou à concessionária, encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro, um crachá novo. Bruna Oliveira, gerente comercial, e uma folha impressa com uma lista de 6 itens. 1. Reestruturar o processo de atendimento. Prazo: 15 dias. 2. Identificar e corrigir falhas na distribuição de vendas. 3. Implementar treinamento de cultura com toda a equipe. 4. Revisar metas individuais. Apresentar proposta até sexta. 5. Resolver 3 reclamações pendentes de clientes. Anexo. 6. Reunião comigo toda segunda. 9. Sem falta. Embaixo, escrito à mão. Parabéns, agora resolve isso. R. Bruna olhou para o crachá, depois para a lista. Não era um presente, era uma responsabilidade. E ela sabia disso. Prendeu o crachá no bolso, dobrou a folha e colocou na agenda. A mudança já tinha começado. E dessa vez era para valer. No fim, nunca foi sobre carro. Foi sobre respeito. Porque a forma como você trata alguém quando acha que ela não pode te oferecer nada, diz muito sobre quem você é. Se essa história te fez refletir, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você já foi subestimado por causa da aparência? Eu quero ler sua história. Y no me da ni la armadura. Parémosla. Yo sí te cargo de tu persona. Sí. In the backseat. El problema es que ahora estoy rodeada. Por alguna razón. Mira, viste, me están campeando. Qué chistoso. Pareciera que tengo un spawn al lado. No quiero ni mirar. Es que quiero salir, si es el tema, quiero... Casi me mata. Bueno. ¿Qué era? ¿Para dónde tengo que ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy yendo para el otro lado? Mamita. ¿Por qué están tan lejos? No lo sé. Ya vamos rápido nomás y... ¡Oh, qué rabia! Venga, Oh, por... Ya, hombre, te digo que estoy bien. Y
No me dicen, no me mires, sirve otra cosa. Todo por una mochila. Dejé la embarrada por una mochila. Adiós. Hola. Hay que ser cordiales. Lo peor es que voy a meterme y me van a matar de nuevo. Saluda como hombre, ¿ves? Suba aquí, qué lindo, lo voy a guardar. Mira, es que yo solo quiero un hámster, tan difícil iba a ser. Listo. Suba para game. ¿Qué es esto? No me sirve. Hola Kaki, ¿cómo estás? Yo bastante bien. Un poco estresada, pero bien. ¿Y tú? Oh. Come on now. No, así tranqui. ¡Ah! No te lo puedo creer. Uy, mira acá. Miau. Estoy cerca del spawn. Voy a venir a vivir acá, no me importa. Basta, no lo recuerdes. Ay, me estoy equivocando a muerte. O sea, primero estábamos así como jajajaja chistoso, pero después le dije que no me hablara más. Zapatilla de Venus. Ah, bueno. Chicas, ustedes tienen que entender que yo... A mí me da vergüenza. De gente desconocida. Es que sí. Cats. Baby. Más encima me dicen VTuber. Que no tiene nada de malo, me cambian la VTuber, pero... No sé, dicen que soy VTuber. Te lo sacaron de la polla. Quiero ver que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Dum 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 dum
pero espectacular. Mira, cojones. Allá abajo hace calor. La noche más linda. El sol superó hasta que se comenzó. Estamos desbloqueados cuando ella baila. Debajo está minifalda. Ok, ignora. ¿Qué cosa? ¿Ignorarte qué? Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 dum. Bye. Cosa. Mil maneras antes de morir. Baby, allá abajo hace calor. Traje ventilador. Ante la buena noche más linda. Pero es algo superior. Que se esconde el sol. Necesito una vaca. Ahora con urgencia necesito matar una vaca. Que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 bye. Se llora. Mira, pero es que estos son tan bonitos. Yo quiero uno para mi casa. Oye, ¿de dónde te saco un slime? Yo quiero uno. Quédate acá siempre, por favor.